Meditação é você estar presente no aqui e agora permanentemente. É você colocar o foco em algo, você colocar o foco em alguma coisa, o foco da sua atenção. Assim você vê que as instruções de meditação ou dizem ponha o foco na respiração, a maioria pede para colocar o foco na respiração, ou o foco nos sentimentos, ou nas emoções, ou nas sensações, ou nos pensamentos. Enfim, a instrução sempre é ponha o foco em alguma coisa. Isso na meditação formal, na prática formal, em que você se recolhe, você vai para um quarto tranquilo, com uma luz de penumbra e artificialmente você faz essa prática. Mas na verdade a meditação pode ser feita a vida inteira. Então, se você estiver dirigindo, comendo, ou fazendo qualquer espécie de trabalho, você varrendo, você lavando a louça, enfim, qualquer circunstância de vida, se você estiver absolutamente presente no aqui e agora, com foco absolutamente naquilo que você está fazendo, você pode dizer que isso é meditação. Existem vários estilos e várias tradições. Né? Grande parte, como eu disse, a pessoa se aquieta e põe o foco na respiração. A maioria não é dessa forma. Agora, existem tradições muito variadas. Né? A tradição tibetana, a tradição Zen, que é japonesa ou chinesa, né? Vem da China. A tradição Theravada, né? Enfim, todas elas vêm da Índia, todas elas vêm do Oriente, vêm da Índia e elas se espalham pelo mundo. A gente poderia dizer que as grandes tradições meditativas são a tradição japonesa, o Zen japonês, né, ou chinês, né, que é semelhante, a tradição tibetana e a tradição Theravada. Essas são as grandes linhas. Para quem está começando, é aconselhável que experimente variadas tradições. Às vezes a pessoa aporta numa tradição e fica nela para o resto da vida, para descobrir muito mais tarde que havia outra forma de meditação que seria muito mais adequada para essa pessoa. Assim é desejável que de início a pessoa experimente tradições variadas, formas variadas de meditação e depois escolha aquela que é mais adequada para ela. Não é interessante que a pessoa fique fazendo as mais variadas formas o tempo todo. É desejável que ela escolha uma forma, aquela que ela se adequa mais, né, a essa forma e pratique intensivamente esta forma. Todavia a gente sabe que circunstâncias diferentes exigem tipos de meditação diferentes. Por exemplo, se você está dirigindo, é melhor que você não faça a meditação de olhos fechados. Mas existe uma tradição que diz que a meditação tem que ser de olhos fechados. Então essa tradição não serve para quem quer meditar dirigindo ou quer meditar andando. Se você faz meditação caminhando, né, por favor, faça a meditação de olhos plenamente abertos. Então você vai encontrar uma outra tradição que nas instruções diz abra os olhos completamente. Então aí sim, isso aí seria mais adequado. Então existem várias formas. Como eu havia dito antes, você pode meditar em qualquer circunstância da vida. Basicamente você pode meditar sentado, que a gente quando ouve falar em meditação associa imediatamente com a pessoa sentada, mas não é a única forma. Assim você pode meditar sentado, você pode meditar em pé, pode meditar caminhando e pode meditar deitado. Você pode, mesmo deitado, você pode meditar. Enfim, em qualquer postura corporal você pode meditar, em qualquer circunstância da vida você pode meditar. Se você aprendeu só uma tradição, vai ser difícil você adaptar as várias circunstâncias de vida. Mas se você aprendeu várias tradições, então em cada circunstância de vida você vai poder fazer a meditação adequada. Por exemplo, algumas tradições não se referem à meditação deitado, mas a tradição Zen tem o Kaitin, o japonês chama Kaitin, que é a meditação deitado. Então há uma certa prescrição, uma certa indicação, algumas instruções para você fazer a meditação deitado da forma mais adequada. A melhor idade para se começar, eu diria,
que é 0 ano. Nessa idade, geralmente, os meditantes eles são mais competentes. Né? O bebê ele está permanentemente no aqui e no agora. Ele está, é natural que ele esteja muito autocentrado. Na meditação é desejável que inicialmente você se volta para si próprio, mas depois se volta para o mundo. O bebê está muito autocentrado. Com a educação, o bebê vai deixando esse autocentramento e vai se voltando para o mundo. E com o tempo ele se volta inteiramente para o mundo e perde essa conexão consigo próprio. Né? A meditação é um religar-se, é um você voltar para si próprio, onde você lá esteve e de lá saiu. Então é um retorno. Você não precisa ensinar a meditação ao bebê, porque ele já nasce sabendo. Não precisa dizer, olhe, concentre no choro aqui e agora. Ele já está concentradíssimo no choro. Concentre-se na fome ou na dor que você está sentindo. Essa instrução é desnecessária porque o bebê está presente o tempo todo. Isso, como eu disse, a gente vai perdendo ao longo do tempo. Mas não existe idade certa para começar a meditar. Uma criança de 5 anos já pode fazer uma meditação formal. Em vários países do mundo, né, está sendo feita meditação para crianças, meditação nas escolas. Né? A meditação está sendo introduzida nas escolas. Assim, qualquer idade é uma idade adequada para se fazer meditação e até qualquer idade. Enquanto a pessoa tiver alguma lucidez, ela poderá fazer meditação. Para a pessoa se tornar um meditante, ela não há nenhum pré-requisito. Ela começa no ponto em que ela está. Se ela é uma pessoa, digamos, muito alvoroçada, muito agitada, com o ritmo de vida muito acelerado, com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, para ela se tornar um meditante, o que ela precisa é se concentrar nisso que ela está fazendo. Então, por exemplo, a vida é muito agitada, eu estou agitadíssimo, eu estou com milhões de coisas para fazer, isso é meditação. Ela se voltar para a situação de vida dela, não há nenhum pré-requisito, você tem que fazer tal e tal coisa, isso não existe. Agora, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa começa a meditar, ela começa a alterar o seu estilo de vida. Assim, uma pessoa, por exemplo, que frequentou um retiro longo que eu conduzia, a pessoa estava meio assustada, disse assim, olha, eu estou perdendo os amigos, eu não sinto mais graça em estar com os amigos, porque eles querem ir para a balada, eles querem ir para a farra, eles querem alvoroço, eu quero que é tudo. E aí, o que vai acontecer? A minha resposta foi, eu acho que talvez você tenha que renovar o estoque de amigos, porque a pessoa pode ou não começar a perder o interesse em situações em que tem muita agitação. Em que a pessoa, digamos, ia para a balada, não para fruir da balada, mas poder estar agitado e não estar pensando em coisa nenhuma. Se a pessoa vai para a balada e o que tem lá na balada é heavy metal, e se ele está concentrado, muito concentrado, plenamente atento às batidas do heavy metal, ele está fazendo meditação. Isso aí é meditação também. Resumindo, então, o candidato a meditante não precisa alterar nada em sua vida. Agora, advertência. Pode ser que naturalmente ele se desinteresse por algumas formas de vida. Algumas pessoas passam a ter um estilo de vida absolutamente diferente daquele estilo de vida que elas tinham. Mas não é a exigência, a especificação de nenhuma tradição. A pessoa própria concluiu que deveria mudar de vida. A meditação, ela tem um impacto poderoso sobre a saúde. Nós agora estamos implantando na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco o núcleo de meditação terapêutica. O objetivo desse núcleo é, primeiramente, ajudar os estudantes de medicina, que têm uma carga imensa de estudos e de exigências, assim, primeiramente ajudar esses estudantes a diminuírem os níveis de estresse e das doenças que acompanham o estresse. Em um segundo momento, esses estudantes vão aplicar a meditação, vão oferecer a meditação para os seus pacientes com depressão, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças dermatológicas
e doenças provocadas ou agravadas pelo estresse, ou seja, todas. Porque qualquer doença que você tiver, se você estiver numa situação de estresse, essa doença vai ser agravada. Assim, as pesquisas mostram, né, se vocês consultarem o site atençãoplena.com, vocês vão ver lá uma referência à Universidade de Massachusetts, que vem fazendo pesquisa há mais de 35 anos sobre pessoas que participam de programas de meditação e que portam essas doenças, ou algumas dessas doenças que eu referi, e as pesquisas científicas mostram que essas pessoas melhoram depois da prática meditativa. Então, a resposta é sim. A meditação ela pode ser usada enormemente, né, no tratamento da saúde das pessoas. A chegada da maturidade, a meditação pode ser extremamente valiosa. A pessoa com uma certa idade, ela fica aparentemente mais calma. Mas às vezes a pessoa não está calma, ela está parada. Ela já não tem mais tanta energia para ficar se mexendo, então ela fica quietinha. Mas às vezes a cabeça dessas pessoas é um vulcão, é um verdadeiro vulcão, com muitas lembranças e muitas preocupações, muitas antecipações, muita coisa que empana o próprio funcionamento da mente. Ou seja, a pessoa chega à maturidade sem tranquilidade, sem serenidade, e nesse sentido a meditação pode ajudar enormemente. A meditação vai ajudar a pessoa a ficar mais calma, mais tranquila, mais serena, e vai ajudar também, existem formas de meditação que fazem isso, por exemplo, a meditação analítica vai ajudar a pessoa a avaliar o seu desespero ao entrar na velhice, ao entrar no amadurecimento. Então a pessoa vai poder se questionar por que ela está com tanta dificuldade de amadurecer. Se uma fruta amadurece e depois cai do pé, né? Uma flor, uma folha amadurece, né? E depois também cai do pé. Por que é tão difícil a gente aceitar que a gente vai amadurecer e vai um dia cair do pé? As pessoas acham que quando cai do pé tudo se acaba, mas na verdade não existe nenhuma substância em nosso corpo que não seja reaproveitada depois. Então a gente vai virar humus, a gente vai alimentar, né, o planeta, vai alimentar o universo a partir daí. Mas muita gente tem muita dificuldade de aceitar que está envelhecendo e aí procura disfarçar. Né? Então, ou pinta o cabelo, ou estira a pele, ou aperta uma cinta. Né? Mas o sentimento é que a pessoa é uma idosa. A pessoa lá dentro, ela sabe que é uma idosa, ela está se sentindo uma idosa. Ela consegue mudar a aparência externa, mas os seus sentimentos dentro ela não consegue mudar. Então isso não vai mudar muito a situação da pessoa e pode até piorar. Todavia, se a pessoa faz uma análise profunda, né? Poxa vida, porque eu não estou aceitando esse amadurecimento. Se os poetas, os artistas, veem beleza no outono, por que eu não posso ver beleza no outono da minha vida? O que é que está faltando, né, para eu encontrar beleza no meu outono ou no meu crepúsculo? Né? Os poetas gostam muito de falar do crepúsculo. Tem uma obra magistral de Rubem Alves, que eu recomendo a todos, que é As Cores do Crepúsculo, a estética do envelhecer. Essa é uma obra que eu acho magistral para quem está amadurecendo, para quem está envelhecendo. Então, não existe uma receita, nem adianta você dizer para a pessoa, olhe, aceite a maturidade, isso é um fato natural. Todos nós vamos envelhecer, adoecer e morrer. Isso parece uma coisa mórbida. Não adianta você dizer isso às pessoas. Existem recomendações que podem ajudar, sim, a pessoa a fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, ter uma boa convivência, ter entretenimento. Naturalmente isso ajuda e muito. Todavia, o que resolve esse impasse, a pessoa se coloca diante de um verdadeiro impasse, a pessoa se apavora, puxa, agora eu vou adoecer cada vez mais e vou terminar morrendo. Então a pessoa tem que analisar isso em profundidade.
Ela tem que olhar para dentro de si, ver quais são os seus sentimentos com relação a isso, qual é a origem disso, né? Assim, por que é tão difícil eu aceitar o amadurecimento e eu aceitar a finitude? Seria esse apego? Estou lançando uma questão, não estou dando uma resposta. Seria esse apego? Será que eu me apeguei aos filhos, aos bens materiais, à cultura, aos conhecimentos que eu adquiri? Então, será que eu estou apegado a essas coisas? Não estou conseguindo me desgrudar dessas coisas? Se a resposta é sim, então eu vou investigar esse apego. Eu vou me aprofundar, eu vou meditar sobre esse apego para ver se eu consigo dissolver esse apego. Ou será que é medo? Então, será que eu tenho medo de ter uma doença grave, de ficar dependente das pessoas? E será que eu tenho medo de que o dinheiro todo se acabe e então ninguém vai cuidar de mim? Eu vou ficar numa casa geriátrica, eu vou para o hospital, ou sei lá o quê? Então, mas você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Eu conheci um senhor, já de uma certa idade, ele trabalhou até uma semana antes de morrer, que ele era dentista, era odontólogo, e disse para a mulher, um dia chegou em casa e disse para a mulher, disse, olha, uma cliente muito antiga, eu abri a boca da cliente, eu olhei, eu não reconheci. Eu não reconheci aquele cenário que me era tão familiar. Eu não reconheci, e depois eu não sabia o que é que eu ia fazer ali. Eu estou preocupado com isso. Faleceu uma semana depois sem nenhuma dor. Um dia antes ele estava sorrindo, fazendo gracinhas. Então, se essa pessoa, por exemplo, tivesse passado 30 anos preocupada, será que eu vou sentir dores antes de morrer? Eu vou ficar dependente? Olha, ia ser totalmente inútil. Esse eu não creio que pensou no assunto. Nós não temos nenhum controle sobre o futuro. A gente não tem ideia do que vai nos acontecer hoje, quanto mais daqui a 10 anos ou 20 anos. Assim, se a pessoa tem medo de ficar assim, então a pessoa precisa pesquisar esse medo em profundidade, para ver se esse medo se dissolve. E daí por diante. Se o envelhecimento, se a maturidade, às vezes eu acho que a palavra maturidade é um eufemismo para o envelhecimento, que a gente não quer usar essa palavra. Mas então, se a pessoa tem dificuldade de aceitar o amadurecer, do nosso ponto de vista, o que vai ajudar essa pessoa é a pessoa se debruçar sobre essa questão e pesquisar muito profundamente dentro dela, né, a razão de ser dessa questão. Se meditação tem a ver com religião. Na sua origem, sim, porque todas as práticas meditativas, elas vêm das religiões. Em todas as tradições, você vai encontrar práticas meditativas. Se você olha as grandes tradições, como por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, né, o cristianismo, o islamismo, você vai ver que essas religiões, elas prescrevem, elas orientam, elas têm retiros com essas práticas meditativas. Então a resposta a meditação tem tudo a ver com a religião na sua origem. Todavia, de uns 60 anos para cá, a ciência se apropriou das práticas meditativas, porque os médicos começaram a observar que as pessoas que meditavam, elas tinham mais saúde, ou elas conseguiam sair mais rapidamente das doenças. Essas pesquisas começam inicialmente na Universidade de Tóquio, eu creio que há 60 ou 70 anos atrás, mas elas se tornam mais conhecidas quando pesquisadores americanos começam a se debruçar sobre isso. A exemplo do Dr. John Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, que há uns 35 anos aproximadamente vem pesquisando o assunto. Assim, a ciência médica hoje comprova, como eu disse no início da nossa conversa, que a meditação pode ajudar enormemente os portadores, de uma série de doenças. Algumas pessoas acham equivocadamente, pensam equivocadamente, a mídia talvez contribua um pouco para isso às vezes, as pessoas acham que meditar é não pensar em nada, é esvaziar a mente completamente. Aí quando as pessoas vêm me fazer essa pergunta,
Aí eu faço um desafio para a pessoa. Eu ofereço um desafio. Eu digo, olha, você, por favor, vai passar 30 segundos sem pensar na palavra limão. E marca o tempo. 30 segundos depois, aí eu pergunto, qual foi a única palavra na qual você pensou? Aí a pessoa diz, limão. Eu ainda coloquei uma laranja na frente do limão, mas eu sabia que atrás da laranja tinha um limão. A pessoa não escapa. Assim você dizer assim, eu vou me sentar e vou procurar não pensar, não vai acontecer nada, você não vai conseguir não pensar. A questão não é essa, não. O que se recomenda em algumas práticas meditativas é, observe o seu pensamento. Na prática meditativa você é sempre um observador. Você é um observador neutro, você não julga o que está se passando ali. Se é um pensamento de alegria ou um pensamento pessimista, não interessa. Você só observa o seu pensamento. O que acontece com isso é que, ao invés de você ser o objeto do seu pensamento, e o pensamento faz com você o que ele quer, né? Você está sob o domínio do seu pensamento, e às vezes o pensamento é um pensamento que está baseado numa irrealidade, então você tem comportamentos que são baseados numa irrealidade. Você imagina a natureza desses comportamentos. O que muda é que, ao invés de você ficar subordinado aos seus pensamentos, você assume o comando. Você observa o seu pensamento. Então, quando você vai agir de acordo com a sua vontade, e não com a vontade do seu pensamento compulsivo. Existem mesmo algumas práticas, como a meditação do insight, que a orientação absolutamente não pense em nada. Pelo contrário, agarre o pensamento. Então, digamos, você tem um pensamento que é recorrente. Agarre esse pensamento. Então, você fica pensando só naquilo que é recorrente, A tendência é esse pensamento ir embora. Quando o pensamento vai embora, você puxa ele de volta. Não, vem cá, minha conversa é com você. E você continua pensando sobre aquilo. Agora, o que acontece, ou pode acontecer de uma forma natural, veja bem, de uma forma natural. Se você fizer isso artificialmente, não vai acontecer. O que acontece é que, depois de muita prática, a pessoa observa que surge um espaço entre um pensamento e outro. A pessoa vinha com a linha de pensamento, depois começa outra linha de pensamento, mas a pessoa observa que houve um vácuo, houve um vazio. Né? Em sânscrito se chama isso de shunya, ou shunyata, vacuidade, ou shunya, vazio. Então a pessoa acha que a pessoa tem a experiência, né, de um vazio entre dois pensamentos, um não pensamento entre dois pensamentos. E aí a pessoa tem um insight. A pessoa se apropria de uma realidade que é inexpressável, né, mas que a gente poderia dizer que é a realidade última do sujeito, ou digamos assim, é a verdadeira realidade, né, do sujeito. Mas isso você não pode tentar fazer um artifício para chegar a esse ponto. Assim, os meditantes muito experimentados, eles conseguem uma quietude da mente, uma grande quietude da mente, né? E ele pode conseguir chegar a esse estado em que não há pensamentos. Né? Mas isso, como foi dito, você não pode atacar diretamente, senão você vai ficar pensando o tempo todo em não ter pensamentos. Foi um prazer estar conversando com vocês. Eu espero que essa conversa seja de alguma utilidade para a sua vida. Se você desejar ter uma prática continuada, uma prática sistemática de meditação, você vai encontrar todas as informações que você precisa no site www.plenaatenção.com. Você consultando esse site, você vai ter as informações, as meditações guiadas que vão possibilitar você ter uma prática sistemática. Como a meditação é eminentemente prática, né, a meditação não é do terreno intelectual. O território da meditação é a experiência. Assim, não adianta muito ficar falando sobre meditação. O que dá o sentido da meditação é a pessoa poder praticá-la, né? Experimentar
por conta própria o que se passa. Assim nós vamos propor alguns minutinhos de uma meditação extremamente simples. A gente vai fazer a meditação da plena atenção à respiração com os olhos fechados. Assim eu pediria a vocês que fechassem os olhos. Coluna ereta. Pescoço ereto. Boca suavemente fechada. Põe o foco na respiração. Observa o ar entrando e saindo pelas narinas. Põe o foco na entrada das narinas. Se por qualquer motivo você perde esse foco e o põe em uma distração qualquer, talvez um barulho lá fora, um ruído, um som, ou uma sensação corporal, ou um pensamento, enfim, se surge qualquer distração, você abandona essa distração e volta o foco para a respiração. Se vem outra distração, você observa, a abandona, volta o foco para a respiração. Se continuamente você perde o foco na respiração, não se recrimine. Isso é natural. Você apenas observa que está perdendo insistentemente o foco na respiração e a retoma a cada vez. Assim, a cada vez você observa a distração e volta o foco para a respiração. Você respira no ritmo natural deste momento. Ou seja, você não altera o ritmo da respiração. Se a respiração está lenta, você observa que ela está lenta. Se está rápida, observa que está rápida. Se está longa, observa que está longa. Se está curta, observa que está curta, mas não altera o foco da respiração, como ela se encontra neste momento. Você é apenas um observador imparcial, você não faz nenhum julgamento sobre a sua respiração ou sobre o seu estado nesse momento. Você apenas observa o ar que entra e o ar que sai. O ar que entra e o ar que sai. Apenas isto.